que vocês preferem? Você que manda. Vamos falar de cemitério primeiro, Acho que né? é legal o cemitério. Vamos lá. Cara, cemitério... Cemitério, aqueles antigos, assim? Eu te convidei um monte de vezes pra ir. Eu falei pra Fabi. Eu tenho medo, nem- você nem sabe, né? resposta positiva. Eu e o Lene, principalmente, temos cagaço. Mas... Falou fazer uma fogueira num crematório. Tava pensando numa Não, coisa. vamos. Não. Mas você tem medo de cemitério mesmo? Ah, tenho se eu for sozinho à noite num lugar que tem... Agora, se Eles for vão à noite, eles vão à noite. Turma, tranquilo. Câmera... Na verdade, assim, eu falo pro Dani, eu sou cético, eu prefiro experimentar as opiniões das outras pessoas, porque Pra diferente você- de muita gente, eu dependo das experiências dos outros, porque o legal dessa descoberta, não sei o que o Dani pensa disso, mas é exatamente a gente ir com perguntas e não com respostas. A maior parte desses rolês sempre tem, olha, vem aqui, você está vendo, tem alguém do seu lado, tal. Como eu não acredito e não tenho esse poder, eu prefiro sempre passar para todo mundo o que todo mundo é capaz de perceber. Entendi. Então, quando a gente vai no cemitério, claro que tem essa dinâmica, tem essa expectativa do sobrenatural, tal, e essas histórias fazem parte desse território tão especial, mas tem um monte de outros interesses no cemitério. Quando a gente faz um passeio, a gente integra essa experiência. Então não é um rolê só, ou acho que é Noites do Terror. Não é Noites do Terror, muito longe Vai ter disso. um carinho escondido atrás de um túmulo. Não, até porque é uma cagada, mas o cara sai correndo, alguém se assusta, cai, tropeça, cai num jazigo. Não Bate a é? cabeça. Então, as É assim que experiências- começa a noite dos mortos-vivos, né? Os irmãos estão lá, um cai, bate a cabeça e morre ali mesmo, né? No cemitério, Então- morrer no cemitério. Cemitério Então- famoso é aquele lá de Buenos Aires, né? Que todo mundo Isso. visita. É, que Da tá... Recoleta. É. Então o cemitério o que a gente tenta fazer com essas experiências, primeiro é desmontar um pouco esse estigma de que o cemitério é só um aparelho sanitário, ele é importante, mas o cemitério é o maior contador de histórias do lugar que ele se estabelece. Se é o único cemitério na cidade, ele é o maior contador de histórias da cidade, afinal de contas, Museu, né? todas as biografias da cidade estão lá. E se aqui em São Paulo tem uma particularidade, tem vários cemitérios, mais de 20 cemitérios, então eles têm essa vocação de contar a história dos lugares muito bem. Claro que tem, exatamente como as pessoas imaginam, tem alguns cemitérios têm histórias sobrenaturais, o cemitério da Consolação tem 3 histórias, mas tem cemitério que não tem, simplesmente não tem. Mas o contato com o sobrenatural também não precisa ser só com aparições. Eu gosto muito de colocar, acho que o sobrenatural ele fica muito restrito a 2 possibilidades, que é a possibilidade do dogma religioso, que é sobrenatural. A fé, uma aparição mariana, um milagre, o inexplicável, mora ali. É. E a outra é exatamente no universo do entretenimento, do excêntrico, do terror, que são super legais também. Os dois são interessantes, mas eu gosto de encontrar essa possibilidade no meio do caminho e colocar isso no cotidiano, na rotina. Essas histórias, além delas terem uma capacidade, um poder muito grande de fazer com que as pessoas se reencontrem com um senso de pertencimento, de identidade da cidade, elas também têm um poder de refazer pontes afetivas muito grande. É muito louco. 2 coisas que acontecem no passeio, por exemplo, e que eu adoro. Quando alguém chega e fala assim, puta, minha avó contava essa história pra mim. Ou então, a outra frase que eu acho maravilhosa é: eu nunca tinha ouvido falar nisso, passo aqui todo dia. São as coisas que eu acho mais legais. E hoje a gente não faz só passeio no cemitério, faz passeio no centro da cidade. O centro da cidade de São Paulo é muito, muito assombrada, né? Tem muitas histórias ligadas a traumas da cidade. Então, o que eu acho mais legal disso tudo é experimentar essas possibilidades de contar as histórias a reboque. Claro que tem um magnetismo imenso, mas a reboque, a gente trazer a história regular da cidade, vai trazer um monte de reflexão. Afinal de contas, por exemplo, a gente vai falar de milagreiros, né? De pessoas que morreram e fazem milagres no cemitério, por exemplo. Pô, você identifica uma porrada de violência. Violência contra a mulher, violência contra a criança, escravidão, umas puta desgraça, umas tragédias imensas. Porque afinal de contas, tô falando muito, mas afinal de contas, a história de fantasma, eu sempre digo que quem acredita em fantasma resolve a maior questão existencial da humanidade desde que ela percebeu a sua consciência. Imagina se tivesse uma resposta sobre isso. Existe vida após, você acredita em fantasma? Existe vida após a morte, tá resolvido. Foi comprovado cientificamente, pronto. Então, Muda o mundo. muda muito, muda mesmo. Muda tudo. Então,
ao mesmo tempo, claro, até por essa mística, até por esse magnetismo, a gente pode aproveitar elas para fazer outras reflexões. Porque quem não acredita no sobrenatural percebe muito rapidamente que as histórias de fantasmas são grandes metáforas de traumas não resolvidos, às vezes individualmente, às vezes coletivamente. Então, a gente fala, por que existe noiva fantasma, por exemplo? Porque a sociedade convencionava que o propósito de vida de uma menina era se casar. Quando ela estava nos trilhos desse acontecimento e morria, seja lá por qual for a razão, pode ser por uma desilusão, abandono, não queria casar, tirou a própria vida, tem um monte de hipóteses. O que acontece? Assassinada pelo futuro marido, que tem casos assim também. Ela volta nesse looping porque tá lá. Isso para quem acredita. Para quem não acredita, quer dizer, se incutiu no senso comum, que é o grande propulsor do imaginário popular, a partir desse trauma, essa história que é, na verdade, muitas vezes até um instrumento de você conseguir digerir essa tragédia. Você falou que tem 3 histórias na Consolação, mas é que o pessoal tá perguntando aqui que passeio, mas não, e vamos falar também, quando você sabe da história, quando tava fazendo o metrô lá da Paulista, que passava por baixo do cemitério da Consolação, tinha histórias, né? Um monte de história, na verdade. E coisas estranhas que aconteciam. No cemitério da Consolação tem a lenda dos Matarazzo, né? Porque lá tem um... Vê se acha a foto do... Tem um mausoléu, né? O mausoléu dos Matarazzo, que é o maior da América do Sul, se eu não me engano. Para ser considerado mausoléu, não é um túmulo simples, são aquelas construções meio enormes. Tanto que a deles é linda, assim. Eu acho que é um dos únicos no Brasil que tem cripta, né? Porque no Brasil não tem muita cripta. O que é uma cripta? Que é o subterrâneo, né? Quando você desce, é maravilhoso. A gente tem, assim, para entender um pouco, você tem o túmulo que normalmente é para uma pessoa. Túmulo, uma sepultura, um buraco. Isso. Os jazigos, na verdade, que começam a ser... O mausoléu, na verdade, é uma estrutura escultórica. Tá. Então é isso que você falou, uma capela, um grande monumento, que você tem para baixo um jazigo. Então o jazigo, na verdade, é um lugar que compõe várias gavetas para você colocar mais gente. Então uma sepultura... a família toda. A família toda, né? Então, eu já fui em mausoléu, por exemplo, São Francisco Xavier, que tem 40 gavetas. O mausoléu, na verdade, da família Matarazzo era uma capela, né? É uma igreja. Dentro dele, né? Dentro dele. Se você olhar, você consegue ver, né? E é muito louco, porque o Matarazzo, então, quando a gente começa a acessar dados históricos da cidade, o Matarazzo, embora fosse o homem mais rico do Brasil e da Itália, 10º homem mais rico do mundo, ele não pertencia àquela estirpe da primeira camada da sociedade, né? Ele não tinha pedigree, era um italiano, imigrante, ferrado, que veio para cá e prosperou economicamente. Então, quando ele quer comprar um espaço, porque o cemitério sempre foi um lugar de convívio social também. Também, né? Muito. E você reproduzia o seu status, você reproduzia o seu status social nesse território. Então, o Matarazzo, ele queria um espaço no cemitério da Consolação e deixar ele comprar num lugar nada nobre. Ele tá lá no fundo. Lá no fundão, né? Sério? Então tá lá no fundão do cemitério. Esse mausoléu. Achou, Lene? Pô, quero ver. E aí o que acontece? Esse mausoléu, ele beneficia por conta desse mausoléu, toda essa área é beneficiada. Tanto que o Campos Salles está... Hoje o Campos Salles, que era o presidente da República, tá do lado dele. Ele mandou abrir uma passagem pra rua, acho que é Mato Grosso, ali atrás. Ele mandou abrir pra família dele. Pra família dele não precisa entrar pela entrada principal. Olha o tamanho. É isso aí. Cara... Em cima dele tem tipo uma mulher de véu. Essa porta é do tamanho de uma porta normal? Não, acho que é maior, né? Ela é enorme, essa porta aqui. Essa porta hoje ela tá chumbada lá, não abre, mas eles ministravam inclusive missas aí dentro aos domingos, por muitos anos. Luiz de Brezolara, que é o arquiteto, que é o cara que projetou, o escultor e o projetista desse lugar, que ele construiu por Ermelino Matarazzo, que tem um bairro em São Paulo chamado Ermelino Matarazzo, que era, na verdade, filho dele, era piloto de automóvel e morreu na Itália num acidente numa corrida. Então ele vem, não construiu para ele. Ele constrói para o filho e se fixa nesse território, né, da forma mais ostentativa possível, e é lógico o local no cemitério da Consolação que mais chama atenção por causa disso. Esse estilo de mausoléu é o estilo de mausoléu que a gente vê no filme de terror mesmo, assim, que ele é antigo, ele tem imagens, né? Filme de terror, assim, não estigmatizando o mausoléu, porque ele é um templo. Escultura. Mas tem escultura, gárgulas. e ele é enorme, assim, você fica
minúsculo, tem 25 metros de altura. Alguns têm vitrais também? Muitos têm vitrais. E lá dentro, como que é? Eu nunca entrei. Mas Cara, normalmente... mas antigamente falavam que tinha missa dentro dele, né? dele. De domingo. Normalmente o que que tem? Tem uma mesa? Não, um altar, é igualzinho uma capela. Nessa porta aqui, quando você olha, você vê um altar, você já vê aquelas cadeirinhas que o pessoal senta na igreja e vê um altar. Na porta do lado, que eu já fiquei olhando assim, você vê as escadinhas, né? Que você desce pras criptas. Você desce pra... Exatamente. Que é o pessoal sepultado lá embaixo, né? O que é legal de falar sobre mausoléu, sobre dormir aí, capela? Não, dá pra morar. Dá pra morar? Dá O pra cemitério morar. Quarta Parada tinha uma população de Morando. moradores em situação de rua Dentro dos que túmulos. moravam em jazigos, moravam em Nossa. capelas. É. E por que tem capela em cemitério? Porque, assim, a realidade cemiterial, até da nossa do Brasil, ela é meio recente, assim, a gente pensando em perspectiva, né? A gente tem uma carta régia de Dom João VI que proíbe sepultamento dentro de igreja, porque antigamente... Era sepultado no altar, né? Você antigamente, quem era rico, normalmente católico, era sepultado dentro das igrejas, nas naves das igrejas, e quem fosse muito, muito rico, pagava para ficar mais perto do altar, porque eram locais de oração. Depois a gente até fala que tem uma razão para isso. E aí o que acontece é que tem essa carta régia de Dom João VI que proíbe, fundamentada na teoria, uma teoria higienista, sanitária, chamada teoria dos miasmas, que era mais ou menos o seguinte: o cheiro do morto era um agente contaminante. As pessoas acreditavam nisso. A gente sabe que não é, mas imagina o cheiro de uma igreja. Antigamente cheirava morto. Imagina. Era podre. Então, o pessoal falava que transmitia doença respiratória. Houve essa carta régia proibindo sepultamento de igreja por questões sanitárias. E aí o que acontece? Todo mundo caga 1 quilo para Dom João VI. Dom Pedro I, ninguém obedece, Ninguém até liga. porque o que acontece? Liga. Você imagina, o sepultamento na igreja estava muito ligado à salvação. Então o cara tinha medo, falou, como assim? Você quer me tirar agora? Minha vez, não. Então, em 1828, tem um decreto do Dom Pedro I que sustenta essa decisão do pai, confere à municipalidade, ao poder burocrático, a competência de gerir a morte, porque a morte era um monopólio da Igreja Católica. Então tudo era da igreja e tudo tinha valor. Então você morria, você fala, cara, eu quero que vocês rezem por mim. Deixava paga 1000 missas. Eu quero que façam uma celebração em tal dia. Você deixava pago, tudo era pago. Era tudo pago, né? Tudo pago. Então você tirar a morte da igreja teve uma Vamos consequência deixar financeira. de ganhar dinheiro com esses Deixar de mortinhos ganhar aí. dinheiro. Então o que acontece? Só pra adiantar, então por que as pessoas, por que hoje tem, né, muita capela em cemitério, principalmente nos históricos? Porque o pessoal que era mais rico falou, bom, já que eu não posso ser sepultado dentro da igreja, eu vou fazer a minha igreja no cemitério. Os cemitérios não eram lugares de rico. No começo, quando eles começaram a ser utilizados, era só pobre que era enterrado em igreja. Em cemitério. Só pobre. Cemitério da Consolação, que a gente vê lindo e tal. A primeira mulher foi a dona... Mas se for pensar bem, cara, é uma perda de espaço, né, cara? Pra poucas pessoas. Eu sou suspeito porque Você gosta? sou apaixonado. Sério? Porque você vê uma região, de repente. Aqui ainda tem o lá da Vila Madalena, né? Que ele é enorme também, né? Cara, imagina quanto vale aquilo lá. Mas esse é um lugar de memória. E isso também é importante. É isso que a gente tenta defender. Você sabe se desvaloriza o prédio que é de frente para o cemitério ou não? Acho que não. Nunca vai ter nada construído. É a melhor coisa do mundo. Você derruba o cemitério, que ali não vai fazer um prédio. Isso acabou. Verdade. Então, Se bem que antigamente tinha disso, né? A galera desativava cemitérios antigos. Eu fui numa capela dos ossos em Évora, lá em Portugal. Pô, eu fui lá. Maravilhoso, Fui lá né? depois, Capela dos Ossos em Évora, cara. Que é isso, eles desabitaram, não sei se é a palavra certa, 40 cemitérios lá nos anos do século XIX. Pra quê? Não, né? É antes ainda, acho que é século XVII. Desabitaram 40 cemitérios, tiraram as ossadas. Aí, o que a gente vai fazer com essas ossadas aqui? É para o cemitério virar casa, prédio, enfim, igreja. E aí, o que a gente vai fazer com esses ossos? Constrói uma capela. Aí colocaram as capelinhas. Na capelinha colocaram vários ossos. Você lembra, né? Tem as caveirinhas tudo na parede, assim. É sombrio. Você lembra o que tá escrito na entrada, né?
Como é que é? Nós que aqui estamos... por vós esperamos. Mas lá eles deram uma mexida na adaptada. Olha só. Nós que aqui estamos... E tem de criança, tem de velho. Então, eu acho que essa não é a de Évora, porque tem várias. Mas tem várias. Lene, tem certeza que é de Évora? Eu não sei se essa é a de Évora, mas tem várias na Europa, que é o mesmo costume, no leste né? europeu que é muito parecido. Talvez seja a República Tcheca. Eu fui nas duas. Você foi na República Tcheca? Essa tá parecendo da República Tcheca. A de Évora tem uns vidros na frente, né? Porque o pessoal começou a desenhar nas caveiras e tal. Pichar a caveira? Desenhar, A galera tem a não. Sabe que eu vi uma caveira bem do lado, assim, eu fiquei morrendo de vontade de colocar a mão assim, mas falei, vai que ele vem em casa. Não pode, né? Vai que depois a gente vê o espírito. Mas a caveira também tem outro significado, né? Para várias ordens. Para várias ordens. Lá em Évora, o que ele explica a história é que os caras construíram para meditar sobre a morte, né? Exatamente. Tem uns poemas escritos assim, por que tá com tanta pressa? Vai com calma, porque você vai acabar aqui, ó, botando então, medo além desse exercício de humildade, de no final das contas não adianta dinheiro, não adianta... não tem diferença de cor, de credo, de classe social, todo mundo vai ficar desse jeito. E para os franciscanos ainda tem um outro indicativo, né? Isso daí é de Évora. É de Évora. Para os franciscanos, a caveira é o símbolo maior de que você está diante do divino. Ô, Lene, você vai achar a entrada, isso daí, como que é? Vós que aqui estamos pelos vossos ossos esperamos. Nós que aqui estamos pelos vossos ossos esperamos. Essa frase você vai achar a entrada lá, cara. É meio... Você entra assim, já tem essa Eu nunca fui. Minha filha foi, eu nunca fui. Eu fui em Évora porque ele, além de eu já ter ido antes, e, cara, e é uma cidade murada, né? Ela toda... Cara, tem uns restaurantes lá absurdos, muito cara, bom, pra comer né? bacalhau lá. E tem o Cartucha, né? Que é aquele puta avião. Total. Não, e tem uma parte também histórica de Roma lá, tem um mosaico. E o meu livro tem uma parte importante que passa lá. Então eu fui em Évora? Em Évora. Nessa capela aí. Tem uma das pistas, tá enfiada em um... Olha lá. Enfiado em nós ossos. Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos. Que legal, hein? É quase uma ameaça, né? É totalmente uma ameaça. Tem, essa mesma frase, nós que aqui estamos por vós esperamos, tem no cemitério em Paraibuna, né? Tem vários cemitérios. Paraibuna é exatamente essa. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Mas muitos cemitérios têm esse tipo de frase exatamente por dar essa ideia de encontro de igualdade. A partir daqui, gente, é todo mundo igual, vai carcomer. O zumbilela que fala, os carcomidos, vai carcomer. Vai carcomer todo mundo. É isso aí mesmo. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança e descobri que dentro de mim tinha osso, tinha uma caveira. Você não lembra desse daí? Eu também. Você via caveira, esqueleto nesses desenhos de TV. Eu falo, não, dentro de você tem isso, cara. Parece que a cabeça muda, né? Eu até gravei um vídeo sobre isso, que quando minha avó que contou que ela tinha aquela... Lembra aquela música da caveira? Tumba Lacatumba, tinha uma caveira, alguma coisa assim. Aí eu cantava essa música, minha avó falava assim, sabia que você tem uma caveira dentro de você? E eu comecei a chorar. Eu tenho até um vídeo gravando, que eu gravei depois contando essa história. E é verdade, a gente não se toca, né? Que a gente tem uma caveira dentro da gente, um esqueletinho, um raio-x que você vê. Você vê o nada. Você vai estar com sinusite, tira do seio da face, que aparece exatamente a sua cara. Caveirinha. Imagina quando começaram a tirar raio-x, né? Pra galera vendo aquilo. Olha, tá aí, tá aí dentro de você. Mas essa então caveira. tem várias capelas de ossos, né? Pelo mundo. Assim. Várias capelas de ossos. Eu fui na Itália, que é a Capela dos Capuchinhos, que é um cemitério de franciscanos. E essa Capela dos Capuchinhos em Roma... eles doaram seus corpos para que fizessem obras de arte. Então eu sempre falo, o negócio mais... Como assim? Tem quadro, formação como se fosse uma escultura. Tipo, eu morri, mumificados. Aí falou, pode pegar meu corpo e deixa eu exposto. Cara, tem um lustre de cox, só feito com cox. Pô, um lustre isso é bizarríssimo. Só feito com cox. Porque é isso, na verdade, eles... Porra, cara, você quer ver um lugar muito louco? Aqui em São Paulo tem a igreja das Chagas do Seráfico Pai São Francisco da Penitência. Na sacristia tem um altarzinho que tem um crânio mesmo. Um crânio. Isso, sabe, no Largo São Francisco. Não é que é... Tá lá. Eu vejo que antigamente o pessoal lidava muito melhor do que hoje em dia aqui. Só vê como uma coisa tétrica, né? É isso aí mesmo. É isso aí.
Olha eles ali, olha eles. É de verdade essa parada. É, isso aí. Com a roupa. É uma obra de arte mesmo. Ó. É. São bacias ali. Cara, Lene, olha isso, velho. Vira uma escultura e... Cara... Não, então, mas por mais que pra mim, né, por mais que a gente saiba que ali são ossos... pra mim perdeu um pouco o ok, tétrico. mas esses 3 no meio, você vai dormir, lembra deles no canto do teu quarto em pé, aí você não dorme mais. Aí você fala assim, ele se mexeu. Ele se